Boa noite, irmãos. É bom ver algumas pessoas de volta. A irmã Leusa a gente já tinha visto no ensaio, mas agora o irmão Amarildo, a irmã Magali, sejam bem-vindos de volta. Nós sentimos muita falta, né? Essa igreja, já estamos em poucos aqui hoje, sem vocês estávamos mais vazios ainda, né? Aguardamos os últimos em viagem voltarem. Então, se Deus assim permitir, na próxima semana nós temos o irmão Daniel de volta, né? Bom, irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo 5, versículo 27. De manhã, o irmão Guilherme estava falando sobre como nós sabermos a vontade de Deus, né, nas nossas vidas, o que Ele quer de nós. E algo que ele disse é que muitas vezes a Bíblia não diz exatamente o que é para nós fazermos, né? Mas ela nos dá princípios que nos levam a saber o que nós temos que fazer. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós sabemos o que é certo, o que é errado, mesmo que às vezes Deus não diga exatamente, olha, deixe de fazer isso e faça aquilo. Jovem, case com aquela moça. Ele não fala isso, ele não vai citar o nome para você, mas ele diz como tem que ser, né? E então nós entendemos o que nós devemos fazer. E aqui nessa passagem de Lucas capítulo 5, versículo 27, nós vemos uma pessoa que Jesus não precisou dizer muita coisa para ela saber o que fazer. Nós vamos ver que, com poucas palavras, simples, ele teve a sua vida completamente transformada. Nós vamos falar de um homem que foi transformado de um publicano a um cristão. E nós vamos entender um pouco o tamanho dessa mudança e como isso aconteceu. Essa passagem eu já citei ela semana passada, ela foi um dos pontos que eu usei para argumentar sobre Isaías 61 e que Cristo cumpria aqueles requisitos. Porque nós vamos ver que ele salvou uma pessoa que não tinha nada a oferecer, um pobre, espiritualmente, e doente, fraco, que precisava realmente de Deus. Vamos ler aqui a passagem. Lucas 5:27 nos diz: E depois disso, saiu Jesus e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por o Senhor olhar para nós, pecadores, fracos, doentes, ó Pai, e não buscar pessoas que mereçam salvação de alguma forma, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia sobre nós, pela sua graça, por tudo que o Senhor nos dá, ó Pai, que nós não somos merecedores. Obrigado, Senhor, por transformar as nossas vidas completamente, Senhor. Sem Ti nós
seremos perdidos nessa vida. Obrigado pela tua mão nos guiar a cada instante, Senhor. Esteja agora através desse texto, nos ensinando um pouco mais da tua palavra, que ela sirva para a edificação de cada um de nós que já encontramos contigo, que já nos arrependemos de nossos pecados, Senhor. E que também ela possa tocar nas pessoas que ainda não fizeram isso, Senhor, que hoje elas possam entender o tamanho desse feito que Levi fez e que eles possam encontrar a mesma felicidade, ó Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos, aqui é um personagem conhecido, uma passagem conhecida, mas eu vou convidar os irmãos a pensarem comigo, a irem um pouquinho mais fundo sobre o que aconteceu aqui. O nosso versículo principal, que nós vamos passar quase a mensagem toda, é o menor dos versículos dessa passagem, que é o versículo 28, que ele diz assim: e ele, Levi, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Nós vamos analisar aqui que cada item desse versículo nos traz muita informação, muita coisa para nós pensarmos. E a primeira coisa é ele. Quem é ele aqui da passagem, né? Esse Levi é o mesmo que nós conhecemos como Mateus. A maioria das passagens se refere a ele como Mateus. Mas aqui ele ainda era chamado de Levi, né? Pelo menos aqui quem escreveu esse livro se referenciou ele como Levi. E é muito interessante nós pensarmos que o nome dele era Levi. Porque quando nós vemos esse nome, ele remete a quê? Qual o significado desse nome? Ele liga a tribo de Levi. Então é um nome com um significado grande para a tradição judaica. A tribo de Levi tem um significado muito importante espiritual para eles, religioso. Mas quando nós olhamos para esse homem, ele, ironicamente, ele não cumpria nenhum desses requisitos, né? Ele não estava servindo a Israel como a tribo de Levi deveria estar. Aliás, ele, com essa função que ele tinha de publicano, ele nem sequer podia entrar na sinagoga. Ele não tinha permissão, ele era banido da nação. Por outro lado, em muitos lugares se passa a referenciar a ele como Mateus. E Mateus tem um significado um pouco diferente de Levi, porque ele não quer dizer nada de tradição, nada de sacerdotal. Mateus significa dom, presente ou dádiva de Deus. Ele tinha um nome que dizia sobre quem serve, uma posição, um serviço que eles prestavam, e ele passou a usar mais um nome que nos remete à graça. Não diz aqui que ele necessariamente mudou o nome dele. A Bíblia não nos diz se ele se chamava Levi Mateus, Mateus Levi, ou se Levi era simplesmente porque ele era da linhagem de Levi. Não tem uma explicação do nome dele, né? Alguns estudiosos dão algumas explicações,
Mas nós vemos que o nome Mateus passou a fazer muito mais sentido para a vida dele. Porque ele entendeu que ele não era digno de nada. Não era porque ele era judeu, não era porque ele era de uma linhagem, não é porque ele era filho de alguém, e sim por um favor imerecido. E nós vemos que depois desse acontecimento ele passou a servir a Deus, né? Bom, quem era, afinal, esse Levi Mateus, ou Mateus Levi? Ele era um publicano. O publicano era aquele que cobrava impostos. A pessoa que cobra impostos, ela nunca é bem vista, né? Pela sociedade. Eu que nem cobro os impostos, eu só calculo os impostos das pessoas, as pessoas já não conversam muito comigo, né? Eu já falei isso. É, Nós trabalhamos no escritório de contabilidade, nós temos a pessoa que cuida do RH, que manda quem vai pagar o salário. A pessoa gosta, né, de querer saber quem manda as informações do salário dela, ou a pessoa que está ajudando ela a resolver problemas. Mas eu sou a pessoa que manda a cobrança de impostos. E ninguém conversa muito comigo dos clientes, tá? Para você ver, como não é uma pessoa muito querida, eu sou o encarregado de trazer os maus recados, né? Todo mês está batendo ali um e-mail, a pessoa já vê lá o e-mail de Vitor, já não quer nem abrir o e-mail, porque sabe que é doloroso. Em compensação, na outra empresa sou eu que pago o salário, então as pessoas me amam. Bom, mas o publicano ele era muito pior do que isso. Ele era visto pelos judeus como um traidor, né? Porque o povo judeu estava dominado por um outro reino. E ele estava ali cobrando os impostos, não para eles, não para a benfeitoria deles. A gente sabe que nossos governos da terra, eles não usam sabiamente o dinheiro. Mas aqui era pior ainda, era mais descarado, né? Porque o dinheiro ia para os romanos, ou pelo menos para o serviço deles, mesmo que não chegasse até o imperador. Era servido para financiar justamente quem oprimia eles. Então, obviamente, eles não gostavam de quem fazia essa cobrança. Ele era visto como um ladrão. Tinha fama sempre de cobrar o que era indevido. E aparentemente, pelo que se estuda, de fato isso era uma prática comum, né? O Império Romano ele não era tão abusivo nos impostos, mas aparentemente os cobradores de impostos sempre cobravam a mais e angariavam algum ganho extra. Isso era muito comum. Eram conhecidos por cobrar a mais ou até mesmo usar de formas erradas de extorquir mais dinheiro da população do que era devido. Bom, por conta dessa profissão que ele tinha, de publicano, ele, como eu já disse, ele não podia ter contato religioso. Ele não podia estar presente na sinagoga. Nós vemos que a prática religiosa do judeu era na sinagoga, né? Eles iam realizar o seu culto ali. Até hoje eles fazem isso. Os apóstolos, ou mesmo Jesus, nós vemos que sempre buscava ir pregar nesses locais. E esse homem não podia estar lá presente para ouvir. Ele era proibido de ter o acesso.
Além disso, ele era tão mal visto pela sociedade judaica que o testemunho dele era inválido. Se ele chegasse para o tribunal e falasse: olha, aquele homem matou aquela pessoa, eu vi, não servia de nada. A palavra dele era ignorada. Moralmente, ele era considerado como uma prostituta, uma pessoa que se vendeu. Era mal visto pela sociedade, tratado à parte. Ninguém tinha relacionamento, ninguém conversava com ele. E é estranho nós entendermos que esse homem escolheu ser publicano. Algo que é muito importante. Aparentemente, pelo nome dele, ele vinha de uma linhagem, de uma família que deveria estar servindo a Deus. Porém, ele escolheu ser um publicano. A função de publicano era a pessoa que se voluntariava a ser. Não era os romanos que escolhiam a pessoa, ou era um cargo hereditário, passava de pai para filho. A pessoa comprava o direito de ser publicano. Ele comprou essa profissão. Era um cargo leiloado. O império precisava de alguém naquela cidade para cobrar os impostos. Eles faziam o edital lá, né? Como hoje nós vemos, nós fazemos edital, a pessoa vai lá e presta um concurso. Lá eles não prestavam concurso. Eles faziam um leilão. Quem dava mais dinheiro comprava aquela posição e podia exercer a função de cobrar os impostos. E esse homem pagou um valor para ser isso. Será que a pessoa que quis se colocar nessa posição era uma pessoa temente a Deus? Que valores ele teria? Uma pessoa de valor moral não queria ser comparado a uma prostituta. Ele queria ter acesso à sinagoga, mas não foi a escolha dele. Ele havia escolhido ser um publicano. Ele tomou uma decisão errada na vida dele. Ele escolheu uma profissão que afastava ele de Deus. Ele estava muito longe de Deus e ele não quis o caminho de Deus. Ele sabia que isso não agradava a Deus. Mas ele quis. Por que ele quis? Porque era uma posição que dava muito dinheiro. Trazia retorno. E fica muito claro que ele tinha muito retorno disso. Visto que quando terminou aqui a passagem, ele fez o quê? Deu um grande banquete. Um banquete para pessoas que tinham uma boa posição como ele. Publicanos e amigos pecadores dele. Certamente envolviam um alto custo. Mas ele tinha uma condição que favorecia ele a isso. E é conhecido por registro que os publicanos de fato tinham uma boa condição financeira. Bom, até aqui eu fiz uma descrição de quem era esse homem até esse momento. Só que nós não estamos interessados aqui em informações, né, sobre como era a função publicana, qual o significado de um nome. Mas essas coisas são registradas na Bíblia para nos fazermos pensar. Será que nós muitas vezes não estamos agindo como Levi? Abrimos mão de acesso à palavra de Deus
Abrimos mão da comunhão com a congregação. Não ligamos de ser mal visto pela sociedade, porque nós estamos buscando riqueza, ou um conforto, ou uma segurança, ou um status. Tudo aquilo que a profissão de publicano dava a esse homem. Esse homem tinha servos, pessoas servindo a ele. Não é o que muitas vezes nós estamos buscando? Eu não quero ser empregado, eu quero ser chefe. Para eu ser chefe, eu tenho que fazer sacrifícios. O que você está sacrificando na sua vida? Como nós vemos aqui, Cristo não precisou dar muitas palavras para esse homem quebrantar o seu coração. Ele vinha sentindo provavelmente que ele tinha feito uma má escolha. Será que você, olhando para a sua vida, também não percebe que você está fazendo más escolhas? Mas o versículo 28 continua. E nos diz que esse homem, que tinha feito péssimas escolhas, estava perdido numa vida entregue ao pecado, longe de Deus. Esse mesmo homem diz que, deixando tudo, e isso é muito forte, o deixar tudo. Nós aprendemos que na interpretação de um texto, quando nós vemos tudo, todo, todos, a gente tem que analisar o que é isso. O que é esse todo? E quando nós vemos sobre esse homem, foi muita coisa. Anteriormente, ele havia aberto mão de uma vida religiosa e da moral para uma profissão de grande lucro. E aqui ele faz a decisão oposta, de largar tudo isso para servir a Deus, para voltar a buscar a ter uma vida de moral e uma vida religiosa. A grande pergunta desse texto que ele nos deixa é: quais são as escolhas que nós estamos fazendo para a nossa vida? Opção de vida. Aqui não é só sobre a profissão dele. É sobre toda a vida dele. Quem ele estava escolhendo ser. E quem nós estamos escolhendo ser? Será que nós estamos tomando escolhas que nos levem por dinheiro, por estabilidade, por posição política? Uma das maiores questões da vida, e aí eu falo não só, mas principalmente aos mais jovens, uma das grandes questões da vida é nós decidirmos o que nós queremos ser. Quando você é pequenininho, os pais perguntam: o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, quero ser médico. Podemos pensar em várias coisas. Só que quando a gente cresce, essa pergunta deveria ser mais pesada para nós. Porque nós percebemos que ela envolve muito mais coisas
do que simplesmente qual é a carreira que eu vou seguir. E hoje eu convido a cada um aqui presente se fazer essa pergunta: o que eu quero ser? Porque a maioria das coisas, quando você decide, de fato, o que eu quero é isso, não é algo tão difícil. Algumas vão demandar algum tempo, algum investimento de dinheiro, de estudo, de... Mas o que você quer? Você quer ter uma vida de fama? De sucesso? Você tem várias opções. Você quer ganhar dinheiro? Se você trabalhar de verdade em algumas áreas, você estudar, pesquisar certinho, você vai encontrar algumas oportunidades de você trabalhar e ganhar dinheiro. Mas você quer ter uma família? Para isso, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Você quer servir a Deus? E você tem que decidir qual dessas coisas é a principal na sua vida. É óbvio que Levi queria dinheiro. Quem é que não gostaria de dinheiro? Mas ele deixou isso. Porque ele entendeu que era importante ele deixar isso e servir a Cristo. O que você quer ser? O deixando muito de Levi, ele é muito pesado. Porque ele lutou muito para chegar naquele local. Não era uma profissão fácil dele conseguir. E ele deixou. Às vezes nós sofremos para alcançar determinada posição. E é duro abrir mão daquilo. Poxa, como é que eu vou abrir mão da minha profissão, do meu negócio, das coisas que eu tenho buscado até aqui, das minhas amizades? Eu sou amigo dessa pessoa há anos. Como é que eu vou falar para ele que eu não posso mais ser amigo dele porque a amizade dele não agrada a Deus? Outros discípulos também tiveram que abandonar as suas vidas para seguir a Cristo, né? Nós temos que os 12 fizeram isso. Mas notem que boa parte dos outros era pescador. É muito mais fácil ele voltar a ser um pescador. Alguns tinham o próprio barco. E ok, ele tinha perdido o barco dele, mas ele podia voltar a trabalhar para alguém e depois juntar um dinheiro, compra o barco dele de novo. E nós vemos que alguns deles até voltaram de fato a ser pescador por um momento. Porque era fácil voltar. Mas esse homem, quando ele decidiu abandonar, ele sabia que era algo que não tinha como voltar atrás. Ele não poderia voltar lá no Império Romano. Ó, lembra que eu tinha comprado aquele leilão daquela vaga? Eu quero ela de volta. Eles não iam dar. Eles já tinham colocado outra pessoa no local. Ele não ia poder ter de volta.
mas ele estava disposto a abrir mão definitivamente daquilo. Nós estamos dispostos a abrir mão definitivamente de coisas da nossa vida? Ou a gente sempre mantém um pezinho, né, fácil de voltar atrás? Esse homem, ele não mediu as consequências. Ou melhor, ele mediu, mas ele escolheu mesmo assim. Porque ele sabia o que era mais valoroso. Esse homem, ele estava acostumado a ter servos para ele. Ele tinha empregados. E de repente, ele foi servir a Cristo. Ele foi uma das pessoas que foi ficar servindo, ajudando ele, andando, passando necessidade. Um homem que tinha uma casa confortável, de repente estava dormindo ao relento. Nós estamos dispostos a abrir mão dessas coisas? Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas querem ser gerentes, empresários, donos do próprio negócio. Mas nós precisamos aprender a servir. É duro servir. Mas nós precisamos servir a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente, nós não ligamos para isso. Esse homem não estava ligando de ser um servo, de ser um empregado de Cristo. Ele deixou e foi, alegremente. Ele fez um banquete para comemorar que ele estava deixando uma posição de conforto para seguir a Cristo. Será que nós estamos buscando servir a Deus? Aqui nos diz também que ele levantou e o seguiu. Uma atitude. Talvez você esteja buscando servir uma vida moralmente correta. Não, eu sou uma boa pessoa. Eu sou bem vista pela sociedade. Eu não sou como um Levi que era comparado a uma prostituta. Eu sou comparado a uma boa pessoa. Mas isso não basta. Nós precisamos levantar e seguir. Levantar, sair do nosso local e ir até Cristo. Ele seguiu, ele confiou em Cristo. Cristo não precisou falar para ele, ó, a vaga que eu estou te oferecendo aqui, ela vai ter tal salário, tal benefício, eu te dou essa e essa garantia, plano de saúde, eu não vou deixar você ficar doente, eu te curo se qualquer coisa acontecer. Ele não fez esse tipo de promessa. Ele não prometeu que ia curar ele. Ele não prometeu conforto. Ele não prometeu, olha, daqui a uns tempos aí eu tô partindo e aí eu vou deixar um negócio para você cuidar. Você vai herdar a igreja. Tá? Eu vou repartir aqui entre umas pessoas, eu deixo uma cidade para você, uma igreja. Cristo não prometeu nada disso para ele. Ele só confiou de que o que Cristo tinha para ele era muito melhor do que o que ele tinha na riqueza dele. Será que não está faltando atitude na nossa vida?
Às vezes nós ficamos esperando muito o momento ideal. E hoje eu estou cansado. Amanhã não é um dia legal. Esse mês está meio corrido. Não, mas eu preciso resolver aquilo antes. Esse homem não pediu nenhum minuto para Cristo. Foi imediatamente. Ele estava trabalhando, ele estava no meio do dia dele. E Cristo chamou, vem. Ele foi. Cuidado com mandar Cristo esperar. Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Esse homem sabia que Cristo podia ir embora. Cristo passava pelas cidades e ia de uma cidade para outra. Ele não perdeu tempo. Ele foi atrás de Cristo imediatamente. Talvez você esteja pedindo para Cristo esperar um pouquinho, porque você tem algumas coisas na sua vida para fazer antes de se entregar a Ele. Mas sabe o que vai acontecer? A sua vida vai passando e você vai tendo mais coisas para abrir mão. E vai se tornando cada vez mais difícil. Porque você vai carregando a sua vida. Você acha que você vai abrir mão para servir a Deus quando você tiver uma família? Quando você tiver uma carreira estabelecida? Você não vai. Você que já é convertido, você acha que você vai servir a Deus melhor depois de casar? Não vai. E a Bíblia afirma isso. Ela fala, você solteiro, aproveita e se dedica a Deus. E aí, aos casados, a gente acha o quê? Que Deus vai falar, não, você descansa porque você já tem uma vida muito corrida. Não. Sirva a Deus. Qualquer coisa que nós coloquemos no caminho é idolatria. Mas espera aí, a minha esposa é idolatria? O meu filho? Eu cuidar da minha saúde é idolatria? É. Se ela te afasta de Deus. Por incrível que pareça, não há nada mais valoroso do que servir a Deus, do que entregar a sua vida a Ele. Não coloque coisas no meio do caminho, outras coisas como o mais importante. No versículo 29, nós vemos que Levi, imediatamente ele foi e fez um grande banquete na casa dele. E chamou pessoas, né? Os publicanos, companheiros de profissão dele, e outros. Nós nos convertemos muitas vezes e não falamos para ninguém. Às vezes nem na igreja a gente não quer manifestar. Às vezes na escola ninguém sabe. No serviço ninguém sabe. Você tenta amenizar, né? Eu vou disfarçar aqui que eu não me converti ainda, porque as pessoas vão me olhar torto. Esse homem, ele foi fazer um banquete e ele chamou Cristo para um banquete com pessoas que tinham tomado aquela mesma decisão errada dele. Você acha que esses amigos publicanos dele eram boas pessoas? Eram pessoas morais? Não eram. Eram pessoas que ele sabia que eram necessitadas de ouvir da palavra de Deus para que se arrependesse. E ele criou uma oportunidade para que o evangelho fosse pregado a elas. Nós pecamos muitas vezes de ficar também adiando oportunidades de falar do evangelho para as pessoas, né? Nós conversamos entre os jovens aqui que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer evangelismo, né? Alguns falam mais fácil, outros são mais travados em falar.
Eu sou uma dessas pessoas mais travadas em falar. Somente falar com uma pessoa estranha. Mas nós podemos criar oportunidade para que o evangelho apareça. Mas nós não fazemos isso. E quando nós deixamos de fazer, nós estamos pecando. Não é do agrado de Deus. Viver uma vida onde você não liga se os seus amigos estão ouvindo o evangelho, podem ter dois erros aí. Você não ama seus amigos, porque você não se importa se eles vão ser salvos ou não. Ou segundo, você não valoriza o evangelho. Você acha que isso não vai mudar a vida deles. Eu acho que não tem uma terceira opção. No versículo 30, nós mudamos um pouquinho, saímos um pouco de Levi. E nós vemos a conversa de Cristo com um outro grupo que estava lá. Não com os publicanos, mas com fariseus e escribas. Ele nos diz assim: e os escribas deles, dos fariseus, e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui é totalmente o oposto. Porque nós vemos os fariseus. Os fariseus, eles não tinham tomado uma decisão como Levi, de ser uma pessoa vista má moralmente, de não ter acesso à sinagoga. Eles tinham tomado uma decisão de ser exemplar, de ser uma vida que mostra santidade, uma vida correta, reta perante a sociedade, fazia o que era certo, um exemplo para o judeu. O grande problema é que esses homens se achavam um exemplo para os judeus. Eles, tendo essa posição, eles não enxergaram que eles precisavam mudar a vida deles. Não importa se você está longe do agrado de Deus, como Levi era, ou perto, como um fariseu podia ser. Você precisa ser transformado por Deus. Esses homens, eles não entregaram as vidas deles a Cristo. Eles não confiaram em Cristo. Pelo contrário, eles questionaram as atitudes de Cristo. Será que você é um fariseu? Né? Nós colocamos o fariseu sempre numa posição de um fariseu, né? Mal visto. E, tipo, um rótulo já muito forte em cima do fariseu. E, de fato, eles eram hipócritas. Mas a vida deles, o dia a dia, era muito mais próximo do ser uma pessoa exemplar. Será que você acha que você é uma pessoa exemplar que não precisa de Deus na sua vida? Talvez esse seja o sentimento no teu coração. Cristo comparou eles fez a comparação aqui, assemelhando os publicanos a pessoas
doentes, enfermas, que precisavam que alguém socorresse eles. Por outro lado, quando nós vemos os fariseus, nós temos que prestar atenção um pouquinho aqui no texto. Porque às vezes nós lemos rápido e nós vemos, eu não vim chamar os justos. Então, Cristo considerava os fariseus justos, sãos, que não precisavam do que ele tinha a falar? Não é bem isso. E nós podemos ver em outras passagens de uma forma muito mais clara, né? Vamos em João, capítulo 9. João 9, 39 a 41. Ele diz assim: E disse-lhes Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Texto às vezes meio confuso, uns trocadilhos aqui. O que Cristo disse para eles era: vocês se acham tão bons que vocês não veem o quão ruins vocês são. Será que você está nessa condição de se achar bom demais para precisar ser transformado por Cristo? Cuidado. Às vezes nós podemos ter uma falsa humildade. Não, eu sou tão bom que eu sou humilde. De todas as minhas melhores qualidades, humildade é a principal. A gente brinca às vezes com isso. Mas no nosso coração isso é uma verdade. Eu acredito que nenhum ser humano, na verdade, é humilde. A gente sempre acha que a gente é melhorzinho. Alguma coisa. É que eu sou tão bom que eu não preciso me vangloriar. O nosso orgulho, ele só é quebrado por Cristo. Porque ele nos mostra o quão pecadores, o quão ruim nós somos. Não é à toa que um crente de verdade, que medita na palavra de Deus, que fala com Deus, que busca a Ele, a cada dia que passa, ele se acha mais pecador. Isso às vezes a gente se sente mais mal, né? Eu hoje olho para mim e eu vejo mais pecados do que quando eu me converti. Mas eles já estavam presentes. Eu olho para minha infância. Eu me converti criança ainda. E eu já carregava isso no meu coração. Talvez eu não externava algumas coisas, mas eu já era isso. Olhe para dentro do seu coração e fala que você é bom, que você não precisa de Deus. Esquadrinha os seus pensamentos e fala que não tem um pecado aí dentro. Você precisa de Cristo na sua vida para transformar. Na nossa passagem de Lucas 5,
Jesus se compara a um médico que não está lá para curar pessoas sãs, mas sim pessoas enfermas. E ele não põe limite a essa enfermidade. O nosso médico, ele não condena, né? Um médico humano, ele vai lá, cuida da saúde das pessoas, olha, analisa, você tem isso, toma tal remédio. Tem aquilo, você vai ter que passar por uma cirurgia. Vai para a mesa de cirurgia. Mas às vezes, o médico olha para a pessoa e ele tem que falar, olha, eu não tenho mais o que fazer. Eu fui até onde a medicina pode entregar. Até onde eu sei, nenhum outro médico atual pode resolver esse teu problema. Mas Cristo, ele é um médico perfeito. Ele pode curar absolutamente qualquer enfermidade. Ele pode suprir qualquer problema que você tenha. Só que para isso você não pode ser como o fariseu. Ignorar que você tem um problema. Às vezes nós temos um problema de saúde e nós fingimos que não temos. Nós ignoramos. Não, eu não preciso ir no médico não, eu estou bem. Não, isso aqui eu não preciso passar no médico. Basta eu fazer algumas mudanças aqui na minha vida. Eu vou começar a comer direito e vai resolver isso aqui. Não preciso passar no médico. Não, eu vou começar a fazer umas atividades físicas aqui e aí vai regular meu corpo. Cuidado com isso. Porque o nosso próprio conhecimento de medicina e do nosso corpo pode nos enganar. E espiritualmente, mais ainda. Nós podemos olhar para a nossa vida espiritual e falar, não, eu posso resolver isso. Eu sei desse pecado meu, mas isso aqui eu só cometi porque a rotina estava meio complicada aqui. Eu posso fazer uns ajustes aqui e, bom, essa semana não, porque está meio difícil, mas mês que vem eu vou ser santo. Você não vai ser santo. Os seus pecados não vão desaparecer. Você precisa ser curado por Cristo. Você precisa entender que só Ele pode voltar a te dar vista. Só Ele pode voltar a te dar saúde. Será que você está se considerando saudável demais para precisar de ajuda? Será que você está ponderando demais o que você tem a deixar para servir a Deus? Assim como Cristo passou na porta ali da recebedoria, Cristo está passando e está convidando. Se arrependa. Até quando nós vamos ignorar o chamado de Deus? Para nos convertermos, para servirmos a Ele melhor, para viver uma vida que agrada a Ele. Bom, irmãos, eu espero que possa servir para a nossa meditação, para o nosso crescimento. Bruno?